Bem-vindas e mais uma vez bem-vindos a esse evento, que é o Viva Bem no Seu Tempo, que tem o patrocínio de GSK e o Boticário. E você pode acompanhar os melhores momentos na cobertura completa feita pela equipe do Viva Bem e nas nossas redes sociais a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de outubro. Esse conteúdo também vai ficar disponível no canal de Viva Bem no YouTube. E a gente sempre está tendo novos começos, né? Quem aqui já começou alguma coisa de novo na vida, levanta a mão. Quem aqui está vivendo um recomeço agora, levanta a mão. É isso, né? E a gente vai conversar com ela, com a atriz, apresentadora, humorista, produtora e roteirista Ingrid Guimarães. Porque com ela não tem sido diferente. São mais de 35 anos de carreira entre teatro e televisão e cinema. E ela é a mulher, gente, mais vista no cinema nacional, com a maior bilheteria. Mais de 21 milhões de espectadores já foram às salas de exibição ver Ingrid Guimarães. E agora, aos 51, ela está assumindo novos papéis. Atua como produtora executiva e criativa em uma nova plataforma, a Amazon Prime Video, e estreou a apresentação de um reality show, o Match nas Estrelas. E ela está aqui, vai conversar com a gente sobre tudo isso. Bem-vinda! Palmas para Ingrid, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Várias mulheres, que bom. Bom, Ingrid, eu quero começar te perguntando como é que você se imaginava 20, 30 anos atrás, aos 51? Achava que era velha, achava que ia ser velha. Eu falava, aos 50 já foi. Eu tinha a sensação de que 50 era uma coisa assim, como se eu estivesse meio no fim do jogo. E como é que porque era assim que as mulheres que me criaram viam as mulheres, né? Assim que a gente lia nas revistas, assim essa mensagem que passava para a gente, né? E essa mensagem ficou muito no nosso inconsciente e no nosso consciente, ficou, né? Ficou. Eu acho que essa ressignificação é uma luta diária, né? Tanto nossa quanto dos outros, né? De, cara, 50, né? Para você ver que quando eu fiz 50, o mundo me lembrou que eu tinha 50. Precisou disso, né? O mundo me falei, fazer 50. Mas eu já tinha feito 48, 49, não acontecia nada. Quando eu fiz 50, começou. Aos 50, a Ingrid está de biquíni na praia. Aos 50, as matérias, tudo tinha a minha idade na frente. Falei, ué, gente, do nada, a minha idade virou antes de tudo que eu fiz. Que loucura isso, né? Aí eu comecei a fazer uns vídeos na internet, não sei se vocês já viram. Assistam não, né? Assista, a pessoa antiga, assistam. Vejam que sobre isso, sobre o fato da gente estar... E aí, quando você brinca com isso, fala disso, os vídeos viralizam, as outras mulheres mandam para as outras mulheres. Esse vídeo que eu fiz na internet viralizou muito, saiu em vários sites. Aqui, e eu percebi, depois que eu fiz esse vídeo, dizendo, por que você tem que... Aí eu peguei um vídeo que eu fiz uma matéria, eu peguei várias matérias de mulheres entre 50 e 60 anos, na praia. Que eu fui na praia e tinha uma foto minha de biquíni. Então, a pessoa queria me elogiar. A pessoa falou, aos 50, a Ingrid está em boa forma. A pessoa ela estava numa atitude boa de me elogiar. Só podia ter me elogiado sem botar a minha idade. Aí eu botei a Andréa Beltrão, a Cláudia Raia, botei várias atrizes de 50 a 60 dizendo a mesma coisa, aos 54, aos 53, e eu botei outras matérias de meninas novas, na mesma matéria, na mesma praia. Então, eu botava, Lexa está em ótima forma, fulana está em ótima forma. Eu falei, por que vocês estão botando a nossa idade e a da menina novinha vocês não estão botando? E aí o negócio viralizou e eu comecei a perceber que depois os próprios jornalistas começaram a ficar sem graça de botar a minha idade na frente. Então, a gente tem que começar constrangendo as pessoas mesmo. Entendeu? Eu sinto isso. A gente tem que começar pé na porta. Tudo se começa com o pé na porta, né? Porque a gente estava conversando um pouco, né? Até a Marina Dias, que vai participar daqui a pouco, a gente estava falando sobre esses caminhos que a nossa geração está abrindo. E quando a gente abre caminho, é uma trilha fechada e a gente tem que vir com o facão. E aí um pouco dessa sensação de pé na porta mesmo, de desbravar um caminho que não está feito. Ninguém percorreu isso desse jeito antes, né? Eu acho que a minha filha que tem 14 anos, talvez ela nem fale disso.
Hoje em dia eu estou fazendo filme sobre mulher de 50, e escrevendo sobre mulher de 50, vindo falar sobre mulher de 50. A gente está tendo que falar o tempo todo no assunto. Daqui a pouco, a gente talvez seja um assunto que nem seja mais falado, né? E, na verdade, eu não acho que é só falar, eu acho que é informação, é se informar também. Tem várias coisas que existem, que a gente não falava. Por exemplo, etarismo é uma palavra que eu conheço ela há pouquíssimo tempo. Eu também. Eu me lembro de alguém falar e eu falar, o que é etarismo mesmo? Imagina, uma palavra que a gente não conhecia. Que diz sobre a gente, né? Que diz sobre a gente. Que está contando a nossa história. E assim, por exemplo, a menopausa, que para mim foi uma questão. Eu falei, mãe, outro dia eu falei, mãe, você entrou na pausa com quantos anos? Ela falou 48. Eu falei, igual a mim. E aí, mãe, como foi? Ela, foi difícil. Eu falei, mãe, por que você tem 3 filhas mulheres e você nunca falou isso com a gente? Ela falou, pois é, né? Porque na minha época ninguém falava comigo. Não tinha nem tratamento, ninguém falava desse assunto. Eu falei, mas né, como é que não fala para a gente? Então a gente não nem falar, a gente nem saber como é que funcionava. Ninguém avisou da menopausa para mim, gente. Alguém tinha que ter me preparado. Eu comecei a sentir os sintomas da entrada no climatério ano passado. E comecei a ficar muito assustada, porque eu tinha uma TPM leve. E eles começaram a vir muito mais cedo. Eu tinha 3 dias de TPM, começaram a vir 10 dias antes. E uma coisa bem pesada, assim, de uma neblina mental, uma tendência depressiva, alguns pensamentos de ideação suicida. E, num determinado momento, eu falei, cara, eu vou perguntar isso para as minhas amigas do colégio. A gente tem um grupo, né? Eu falei, alguém está por aí enfrentando a mesma coisa? O negócio se estendeu durante semanas, porque ninguém mais conseguia parar de falar daquilo. Estava todo mundo enfrentando a mesma coisa e ninguém tinha falado. Os meus grupos de amiga hoje, minhas amigas da minha idade, a gente só fala nisso. Só fala nisso. Arrumei um médico, tá botando reposição, tá fazendo, e a libido, bota o negócio. Não, KY não dá, KY é coisa de antiga, tem coisas muito melhores. Tá, a gente fala assim o dia inteiro. E é muito bom você ter mulheres para poder falar disso. Porque, inclusive, se eu soubesse que a menopausa era tão difícil, no meu caso foi, tem mulheres que a minha endócrino fala, 60% das mulheres passam bem, mas 40%, eu falei, então eu estou no 40%, caí no 40%. Talvez, se eu começasse a tratar antes, a prevenção até chegar. Hoje em dia, amiga minha, eu falo, você não entrou ainda? Se trata, hein? Já começa a olhar. Já começa, de repente, botar quer dizer, ir no médico, perguntar, olhar como é que estão seus hormônios. Talvez, se eu soubesse, você se preparar, você passa melhor. Passa melhor, né? Agora, é muito fácil cair nos 40%, né? Porque não é 80-20, é 60-40, né? 60-40. E assim, e a minha irmã, por exemplo, eu tenho irmã 2 anos mais velha que eu, menstrua, que é uma maravilha, eu tenho uma raiva. Eu falo, por que eu tô na merda desde 48 e você tá ótima? Então, mas sabe o que uma amiga minha psicóloga disse sobre isso? Ela falou assim, Mária, eu tô com 2 pacientes de 42, menopausa precoce. Vai perguntar com quantos anos ela virou mãe da família inteira. Não é que ela foi mãe, mas é aquela pessoa que cuida de tudo. Cuida de tudo em casa, cuida de tudo no trabalho, cuida de tudo. Onde ela vai, ela cuida de tudo. E achei muito interessante ela falar sobre isso. Como as mulheres que cuidam de tudo e têm esse arquétipo da mãe antes na vida, entram na menopausa mais cedo. Eu acho que tem a ver também, assim, talvez eu esteja falando uma bobagem, se tiver uma endócrina que ela vai falar, Ingrid, não viaja, me desculpa, mas eu acho que o estilo de vida também ajuda. A minha irmã, por exemplo, é uma pessoa que não tem estresse na vida. Essa pessoa existe. Ela é uma pessoa que leva a vida de uma maneira que eu falo, gente, e eu, uma pessoa sobrecarregada. Né? Porque nossa geração é uma geração sobrecarregada. A nossa geração achou que era muito maneiro equilibrar os pratos. Todos. Tipo, olha, gente, eu sei equilibrar os pratos. Imagina, eu fiz um filme sobre isso, que o grande sucesso desse filme era isso, a mulher que se ferrava, tinha burnout, não conseguia gozar para equilibrar os pratos. E eu me lembro que, assim, durante muito tempo da minha vida, eu pegava uma lista do que eu tinha para fazer, e no final do dia, quando eu ticava a lista, eu falava assim, eu tiquei a lista. Então, assim, era muito incrível a gente achar que a gente podia fazer tudo. Até que você começa a ter crise de ansiedade, exaustão, aí junto com a menopausa que você dorme mal, aí a libido cai. Aí eu olho para trás e falei, gente, não é maneiro equilibrar todos os pratos. Eu quero mais agora deixar um pratinho cair ali. Ah, caiu, dane-se. É muito bom também entrar na era do foda-se, né? É muito. A gente também, o bom de envelhecer é entrar na era do foda-se. Eu fiz um vídeo sobre isso. O foda-se, tem hora que você fala assim, gente, desculpa falar palavrão, mas tem uma hora que você fala assim, ai, quer saber? Não vale.
Isso é uma coisa que eu estou aprendendo diariamente. É um processo, não vale, porque nós somos uma geração, filhas de mães, né, que não tinham ido para o mercado de trabalho, ou foram, e nós somos a geração que foi juntos. Tipo, a minha mãe é advogada de petróleo, minha mãe sempre trabalhou, então eu sempre tive em casa um exemplo. Então, assim, na minha cabeça, ser bem-sucedida, trabalhar, ser malefadora, era o grande lance. Né? Eu sou super feliz de chegar aonde eu cheguei. Mas tem coisas hoje, aos 50, que eu falo, não vale. Tem brigas que não valem, tem discussões que não valem, tem coisas que, até de trabalho, que quando você acaba, você fala assim, nossa, eu vivi um estresse horroroso para fazer, mesmo que fizer sucesso, não valeu, porque aquilo vai ter uma consequência. Até porque eu acho que a noção do sucesso vai mudando Muda também, a noção né? do sucesso total. Total, muda, né? porque aí você fala assim, foi maravilhoso, mas eu fiquei meses me estressando, me deixou insegura, eu dormi mal, porque uma das coisas que eu acho de envelhecer, menopausa, tudo, primeiro lugar é o sono. Antigamente não dá mais para virar à noite, gente. Não dá. Não existe virar à noite mais. Você fica 2 meses para recuperar. E a verdade é que quando você começa com uma crise de ansiedade, eu sempre vejo isso, eu falo, estou dormindo mal. Então você começa com sono. Então, coisas que te tiram o sono já não valem. A gente, aquela coisa que a avó dizia, não vai me tirar o sono, você tem que dormir. São pequenas coisas que você vai vendo que não vale a pena. Totalmente. Agora, você falou sobre essa noção do sucesso que vem mudando, e você começou um projeto novo recentemente. Muito diferente começar algo novo nessa idade? Cara, para mim foi muito importante. Para mim foi assim, uma coisa revolucionária, porque quando eu tinha 45 anos, um ator muito, muito conhecido, e não foi de maldade, não, tá? Eu virei para ele e falei assim, cara, eu fui chamada a fazer um papel, eu fiz uma novela chamada Bom Sucesso, que a personagem era uma rainha de bateria, uma atriz muito famosa de uma novela que disputava o Rômulo Estrela com a Grazi Massafera. Eu falei, gente, tá errado, gente. O público não vai torcer para eu ficar com o Rômulo Estrela. Não tem, vocês estão botando a pessoa errada. E aí eu comentei com esse ator, falei, será que eu topo esse papel? Rainha de bateria, eu tinha 45. Ele falou, topa. Topa, porque talvez seja o seu último papel de gostosa que te chame. Já tô achando até que você tá dando sorte aí. E ele me botou uma pilha de que daqui a pouco eu ia fazer a mãe da Débora Seco, sabe assim? O pavor de toda atriz é fazer mãe da Débora Seco. Você fala, meu Deus, daqui a pouco eu estou fazendo mãe de uma mulher de 40, uma mulher de 30. Quando me botam um filho pequeno, eu fiz um filme de Natal agora. Quantos anos que tem seu filho? 5. Eu falei, eu quero muito! Aí eu fui fazer a novela apavorada. Ele falou, sabe o que é, Ingrid? Eu acho que você tem que começar a se preparar, porque aos 50 o seu telefone para de tocar. Eu fiquei tão chocada. E a sua idade vai para o biquíni na manchete. Aí eu falei, sério? Ele falou, eu vi isso acontecer, porque ele é de uma geração depois da minha. E realmente, de repente, na geração dele, as atrizes sofriam muito com isso. Até porque eu nunca esperei o telefone tocar, né? Eu sempre fui fazer o meu telefone, eu sempre criei meu telefone, porque eu não tive outra opção. E aí ele falou isso para mim. E eu comecei a ficar do 45 aos 50, achando que tinha tudo acabado. Então, deixa eu aproveitar tudo aqui, que aos 50 acabou tudo. E era um cara muito legal. E aí, aos 49, eu recebi essa proposta de sair da Globo e ir para a Amazon com um contrato que não existia no Brasil, que só existia nos Estados Unidos, que é um contrato de overall, que você ia lá sendo contratada para fazer... É um contrato de exclusividade, onde você é produtora executiva dos seus projetos, onde você dá ideia, onde você é ouvida, onde você realiza os seus projetos, você ajuda no projeto. Enfim, era uma coisa incrível. Quando eu fui olhar quem tinha esse contrato dos Estados Unidos, era o Brad Pitt, a Nicole Kidman. Eu falei, sério? Aí eu fiquei tão emocionada assim, de ser chamada. Eu lembro que eu fiz 50 anos e assinei o contrato. Que lindo, então, né? para mim, isso foi uma coisa muito significativa. Um marco, e né? eu saí da Globo porque eu quis. Fui para um lugar que, imagina, né, é uma coisa nova, ainda é um stream que tem 1 ano e meio no Brasil, a gente ainda está entendendo como é que vai ser, ainda é uma bolha dentro do Brasil, é uma coisa difícil de você entrar e encarar. Mas eu me lembro que eu pensava muito nisso. Falei, cara, eles poderiam ter contratado uma menina novinha com 20 milhões de seguidores, né? Eles pegaram uma mulher de 50 anos. E eu achei aquilo muito legal.
Foi eu e o Lázaro Ramos, né? Fomos nós dois. E eu usei aquilo como assim, olha isso, mulheres. Todo lugar que eu falo, mulheres, eu fui contratada há 50 anos, de um emprego incrível, ganhando mais. Ou seja, isso pode acontecer, sim. Então, para mim, assim, independente de qualquer coisa, foi significativo, entendeu? E por que você acha que eles te chamaram? Você caiu essa ficha, assim? Eu acho muito pelo cinema, Tá. né? Pelo protagonismo feminino no cinema, que também é uma coisa que demorou para acontecer. Claro que nós tivemos grandes atrizes no passado, que foram grandes mulheres protagonistas, óbvio, mas a mulher comediante protagonista ainda era uma coisa. Quando eu estreiei com os meus filmes, eu me lembro de uma matéria da capa do Globo, que era eu, o Fábio Pochá, Bruno Mazeu e Leandro Hassum, era só eu de mulher. E eu pensava, nossa, que bacana. Então, acho que tem a ver com o filme, né? Porque o streaming tem muito a ver com o filme. E o que está acontecendo nesses novos streamings, tudo, é que eles não querem mais só uma atriz, eles querem pessoas que criam. Uhum. E eu sempre fui uma criadora por natureza e por necessidade. Porque como eu nunca fui padrão, eu não nasci no Rio de Janeiro, eu não conhecia as pessoas na praia, eu nasci em Goiânia, eu não conhecia ninguém, eu não tinha contato. Eu tive que criar a minha própria história. E essa coisa de você criar a sua própria história é lindo te falar agora, mas quando você está criando, amor, ninguém quer te ouvir, não. Dá um trabalho. É um né? trabalho. Mas aí vale a pena, porque você cria. Então, eu acho que também poderia ser uma criadora, né? Sem dúvida. E uma atriz popular, né? Porque eu acho que o que as pessoas querem é trazer, né, o público para essas plataformas, né? E me diz uma coisa, o que faz realmente diferença recomeçar agora, assim, começar uma coisa nova? Você se sente mais segura hoje de entrar num projeto? Primeiro, a liberdade de fazer novas coisas. Eu acho que essa coisa de você envelhecer, o entusiasmo te ajuda muito. Porque, assim, o Brasil é impressionante como o Brasil é etarista. Eu tenho amigas que moram na Europa, algumas grandes amigas que moram na Europa, e elas não passam pela metade das questões que a gente passa. Assim, realmente é um país muito etarista. Eu descobri isso. Eu só percebi que o Brasil era etarista porque começaram a me lembrar. Uhum. Né? Então, eu acho que você ter entusiasmo para fazer coisas novas, porque eu ia ficar ali na Globo, eu ia estar bem ali dentro, eles não pensavam em mandar embora, né, como está acontecendo. Eu falei, vou fazer uma novela aqui, vou fazer uma novela ali. Eu poderia ter ficado quietinha, mas me deu ânimo de, cara, vamos começar uma coisa nova. Eu acho que começar coisas novas aos 50, aos 60, é muito legal, porque isso dá para a gente um novo ânimo. Né? E é claro, assim, você vê quem você é. Você tem que provar quem você é de novo. Você está ali com aquela pessoa que nunca te viu. Normalmente, na Amazon tem muita gente jovem, né? Às vezes eu olhava uma reunião assim e falei, gente, essa é uma velha da reunião. Aí você fala... essas pessoas jovens, muitas vezes, elas não sabem quem você é, né? Não, porque total. Elas nunca viram televisão na vida, né? Total. Não acompanharam a sua carreira. Total. Um dia eu estava numa reunião cheia de pessoas novas e a gente estava discutindo uma pauta para entrevistar o Léo Jaime. E aí as pessoas perguntaram, quem é Léo Jaime? E eu fiquei chocada, porque eu falo, cara, as pessoas não sabem, de 20 anos não sabem quem é Léo Jaime. Eu fui num podcast e aí eu comecei a falar de Cócegas, né? Sob nova direção. Estou falando de grande sucesso. Aí elas ficaram assim... Não falar nada, eu pensei, gente, elas não sabem, falei, não pesquisaram, deram um Googlezinho, ninguém. Mas isso também é algo difícil de exigir dessa geração. Mas enfim. Aí, o que acontece? Você fica ali como gente jovem, né? No meu caso, muita gente gringa do outro país, você fala assim, cara, tenho aqui. Aí você começa a falar, a se colocar em papéis que nunca te colocaram antes. Você tem que ser inteligente, você tem que vender as coisas rápido, você tem que agradar aquele lugar que você não sabe quem são aquelas pessoas que vêm. Né? Quem é o teu público hoje? Quem é o teu público? O público hoje é muito nichado. Muito. Né? As pessoas que minha filha vê, eu não conheço. Eu fico, minha filha, quem é essa pessoa aqui? Filha, quem é essa pessoa aqui? Então, assim, como lidar com essa coisa do envelhecimento no entretenimento? Entendeu? Tem um lado que eles querem botar muita gente jovem que tem muito seguidor. Normalmente, muitos deles não são atores. Então, tem essa briga também, porque eu sou das antigas, eu quero ator bom nos meus filmes, então você tem que fazer um manejo. Enfim, são muitas coisas. E no meu caso, eu tenho feito... Hoje mesmo eu estava numa reunião de
de roteiro, e eles falaram assim, aí, no filme, eu tenho uma cena de sexo num rio. Aí a produtora falou assim, vamos tirar a cena de sexo, gente. Isso está atrasando a história do filme. Essa cena com esse cara aqui, não conta. Eu falei, não, eu quero botar a mulher de 50 anos transando. Pode tirar outra cena. Eu quero que as mulheres vejam a mulher da minha idade transando, porque também fica uma coisa que a gente não pode mais ser sexual. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E eu faço questão. Eu quero mulher beijando, eu quero mulher transando, porque senão eu não quero fazer sua mãe, não. E aí? Porque o filme, eu tinha... Uma parte do filme é eu com meu filho. Porque nas pesquisas, Ingrid, que o povo quer ver a sua relação com o seu filho. Eu falei, pois é, mas eu vou fazer só com o filho, não. Não vou fazer, não. Então, assim, eu acho que a dramaturgia tem que mudar também. Mas você sabe que no Conexão Viva Bem UOL, o programa mais assistido até hoje das temporadas todas que eu fiz, é um programa com a Ana Paula Padrão falando de sexo depois dos 50. Que é isso, as pessoas querem saber como funciona, como é a vida sexual. E, ao mesmo tempo, a gente vai falar de uma pesquisa já que diz que, a partir dos 45, a chance das pessoas não terem vida sexual, especialmente as mulheres, é maior. Mas é muito louco. A gente quer saber como funciona, como se fosse, assim, Exato. Uma coisa... É um dinossauro transando com um cachorro. Vamos ver como é que funciona. Gente, a gente transa normal. É claro que tem uma coisa mais difícil que tem que ser falada, a menopausa tira a libido, a gente tem um monte de coisa fisiológica que mas ao mesmo tempo você conhece seu corpo como ninguém, você sabe o que você quer como ninguém. O sexo é muitas vezes rápido, talvez você não queira, ou talvez você queira também, e tudo bem. A gente tem que normalizar isso. Eu estava vendo aquele Morning Show, que é uma série com a Jennifer Aniston, e eu vi uma cena de sexo dela de horas maravilhosa, ela pelada. Eu falei assim, aí a gente tem que se inspirar. As mulheres lá de fora, as atrizes da nossa idade, estão fazendo coisas incríveis, estão protagonizando. A mulher de 50 ser protagonista tem que falar sobre ela também. E a minha luta lá na Amazon é essa. É fazer produtos e conteúdos onde se fale da mulher e normal, sem também ficar assim, falando assim, porque é uma mulher de 50 namorando, uma mulher normal. Que é múltipla, sem ter que falar desse assunto tanto também, entendeu? Exatamente. Porque senão fica isso que você disse, né? Só o papel de mãe, não é só o papel de mãe que a gente faz na vida, né? A gente também é mãe, mas não é só mãe. Não, e eu também não quero fazer um filme para falar só de menopausa, entendeu? Eu quero poder falar da nossa vida como ela é. Entendeu? E nós estamos numa idade que os filhos já estão crescendo, a gente não tem mais aquele perrengue de criança pequena, e a gente está pensando mais na gente. A gente tem mais condição de se cuidar, a gente preza mais por qualidade de produto, de venda. Por exemplo, em termos de campanha, eu acho que a gente é um puta público. Eu vejo assim, as mulheres de 50 da minha geração são pessoas que gostam de coisas boas, que gastam com coisa, não gastam com muita coisa, gastam com coisa boa, com coisas que dão qualidade de vida, com coisas confortáveis, bonitas. Entendeu? Então, assim, a gente é um público maravilhoso de ser investido até no mercado publicitário, que é uma coisa... Eu sei que vocês estão aqui, um dos apoiadores é o Boticário. O Boticário, por exemplo, é uma marca que eu conheço desde novinha. Não estou fazendo propaganda para eles não me pediram. É porque a última campanha que eu fiz foi deles, assim. E eles pegaram várias mulheres de 50 e poucos falando sobre os produtos. Eu achei tão legal fazer esse movimento de falar da mulher através de produtos de mulheres de 50 de uma maneira super comunicativa, legal, né? Tipo, e só mulheres interessantes. Eu estava falando para você, nossa, que casting legal que vocês fizeram. Não necessariamente era a mais famosa, ou a mais popular, ou a mais bombada, ou a mais um seguidor. Eram mulheres interessantes, que a gente tem que parar também, porque essa coisa de envelhecer tem muito a ver com isso, assim, porque no meio é assim, porque as jovenzinhas têm muito seguidor, tem botando isso aqui, não sei o quê. Aí vira como só o jovem pudesse vender as coisas. Tem um tipo de mulher que gosta de credibilidade, que vai atrás daquela pessoa que inspira. A palavra que eu mais uso hoje é inspirar. Muita gente vai bem, Ingrid, você me inspira. E eu falo, cara, o maior elogio que você pode falar para mim hoje não é você é engraçada, talentosa, bonita, nada. Você me inspira. Eu quero inspirar as mulheres e eu fico catando mulher que me inspira hoje. Quem são as mulheres que te inspiram hoje? Mas muitas, muitas. Muitas amigas minhas, como, por exemplo, Mônica Martelli, meninas da minha geração, né? A Giovanna Antonelli, Heloísa Perissé, lá fora, nossa, tantas.
Eu sigo tantas. É porque eu gosto muito das mulheres comediantes. Então, a Jennifer Aniston, a Reese Witherspoon, a Julia Roberts, que é uma atriz que envelhece com uma cara que ela tem. Eu fico seguindo as atrizes. E muitas mulheres mais velhas também que eu sigo, que eu falo, cara, essa mulher é incrível, ela envelhece com, né, com uma dignidade de se gostar e não querer parecer mais jovem do que ela é. Eu sigo escritoras maravilhosas, mulheres que falam disso, né? E em que momento você pede ajuda na sua vida? Você sente que hoje você é uma mulher que pede mais ajuda do que você pedia quando você era mais nova? Com certeza. Eu peço ajuda praticamente todo dia. Que tipo de ajuda? Primeiro, terapia, né? Que eu acho que para quem pode, para quem tem dinheiro, para envelhecer, devia estar na Constituição. Saúde, alimentação, segurança e terapia. Eu acho que a terapia ela ajuda você a se ressignificar e dar a importância certa para aquilo. Depois, eu sou de uma família toda de mulheres. Até minha prima está aqui, ó. E nós somos todas criadas emboladas. Sei. Né? Primo é meio irmão, vizinha é meio prima. Então, assim, minha família tem muita mulher. Então, a gente tem uma rede de apoio. E eu acho que essa coisa da rede de apoio feminina ajuda muito a gente a viver melhor. Eu acho que a rede de apoio feminina hoje, para mim, é uma das coisas mais importantes. Tanto assim como hoje, eventos como esse, por exemplo, eu acho que essa coisa que o UOL tem feito, de todos os movimentos, eu acho assim, uma coisa que não existia. Não existia um canal desse onde você falava de encontro de mulheres, evento de mulheres. Eu acho interessantíssimo. Eu vou lá toda hora olhar, sempre tem alguma coisa interessante. E eu tenho, por exemplo, um grupo só com mulheres que, assim, quando eu estou mal, quando eu estou me sentindo assim, quando eu estou nisso aqui, eu vou lá e falo, gente, hoje eu estou todo mundo. Eu também já me senti assim. E, amor, eu estava ontem assim. Só de você ver 5 igual você, mesmo que seja triste, você fala, gente, então vamos fazer o quê? Vamos sair amanhã, a gente bebe, vamos fazer alguma coisa? Sei lá, e desde dicas de tudo físico que a gente sente, né? Porque é dia difícil, a pele é diferente. Você não tem mais dificuldade de emagrecer, o cabelo cai, tem um monte de coisa. Você tem menos sono, né? É difícil dormir. Tem um monte de coisa de envelhecer que não é fácil. Agora, a gente pode passar por isso muito melhor falando. E outra coisa, toda mulher tem uma dica, né? Toda mulher tem uma dica? Só ali na maquiagem, eu já peguei umas 3 dicas. Peguei alguém me deu a médica aqui. A gente tem médica, a gente vai ficar passando médica para todo mundo. Essa médica é maravilhosa. Essa aqui de não sei o quê, essa aqui de não sei o quê. Então, a minha vida é passar telefone e pegar telefone dos outros. Alguém está bem? O que você está fazendo? E eu acho que essa história do grupo, ela tem uma função que é o pertencimento, né? Porque quando a gente se sente excluída, e a nossa geração era muito das... Ainda acontece isso, né? Mas daquela 5ª série, que você era excluída da turminha, a gente se lembra de como a gente se sentia mal. E isso tem origem na nossa evolução, né? A gente precisa da comunidade, do grupo. Então, estar em grupo traz essa sensação de estar sendo acolhida o tempo inteiro, né? Não, e as nossas mães, elas não conversavam com a gente. Como a gente conversa com as nossas filhas. Eu tive uma mãe fora da caixa que era psicóloga, psicanalista, e ela era minha melhor amiga, só que ela faleceu quando eu tinha 20 anos. Então, a minha mãe era uma mãe fora da curva, que, por outro lado, me trouxe uma série de consequências, porque era muito mais amiga do que mãe. Então, também precisei muito e ainda preciso de terapia. Mas essa questão com a minha mãe está mais resolvida, até porque eu não a tenho já faz 25 anos. Então, é muito tempo sem a minha mãe, mais tempo sem do que com. Mas, de fato, né, era muito mais difícil ter essas conversas abertas. Porque as mães delas não conversavam nada com ela, né? A minha mãe conta que a minha avó, a nossa avó, Ingrid, sua avó nunca falou comigo de nada feminino. Nada. E assim, eu não me lembro da minha mãe falar de sexo comigo. E olha que eu tenho uma mãe moderna, tá? Minha mãe trabalha até hoje, tem 75 anos, é viajada, cheia de amiga, é maravilhosa. Mas assim, eu converso com a minha filha, eu tento conversar sobre tudo. Ela fica até com um pouco de vergonha. Ela fala, ai, mãe, para. Eu falei, não, vamos conversar com a mamãe. Conversar com a mamãe aqui, eu tenho a filha de 14 anos. Então, eu falo, gente, a gente não teve quem explicasse, quem conversasse, com quem dividir. Eu dividi muito com as minhas irmãs. Uhum. E eu acho que essa irmandade que esse movimento feminista tem feito, o fato da gente estar falando muito de etarismo, estar fazendo eventos sobre envelhecer, apesar disso ser um assunto, às vezes, também, que as pessoas acham, tem que falar disso de novo, mas isso está fazendo com que a gente descubra novas coisas, normalize um monte de coisa.
E como a gente não teve o exemplo, a gente precisa ser o exemplo, né? E precisa enxergar outros exemplos, porque senão fica muito difícil. Quando a gente não consegue vislumbrar isso através de exemplos, a gente não sabe qual é o caminho que a gente vai seguir. Não, e a gente vive melhor. Se você faz uma pessoa que passa pela menopausa mal, como eu passei, você fala, a vida é horrível. Eu estou acabada, se eu estou cansada, eu estou com ódio do mundo. Aí você faz a reposição e fala, gente, a vida tem solução. Então, assim, tem coisas que são simples. Quer dizer, simples não. Não é simples, a gente que não pode fazer, tem gente que não tem dinheiro para fazer. Mas, estou dizendo, tem coisas que a gente pode trocar e descobrir que podem fazer a gente viver muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Então, às vezes, eu acho que falta informação mesmo, sabia? Agora, mas se falta informação para a gente que é de uma classe privilegiada, você imagina para outra classe. E fonte segura de informação, né? Saber onde você procura informação, que é fundamental também, né? Agora, a gente estava aqui falando no começo sobre o etarismo e quanto isso é forte no meio artístico, todo mundo sabe. Eu quero te perguntar, se você fosse agora dar um conselho para uma mulher de 40 ou de 45, você daria o mesmo conselho que o seu amigo te deu? Não, pega esse papel que é o último de gostosa que você vai fazer? Eu não daria esse conselho nunca. O meu amigo, gente, ele estava querendo me ajudar, tá? Quero deixar claro aqui. Mas, amor, tem coisas que você não deve falar. Porque eu fiz até um post ontem no meu Instagram, porque eu me lembrei me veio na cabeça um diretor muito importante. Quando eu tinha 30 anos, eu fui pedir uma opinião para ele de carreira, e ele falou, Ingrid, aceita, porque assim, você não tem mais idade para fazer protagonista. Eu estava com 30. Uau. E você também não tem tipo. Ele falou star quality. Para fazer protagonista. Aí eu peguei, botei essa frase, botei todos os meus filmes que eu fiz protagonista. Aí eu fiquei pensando, gente, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve e com o que a gente fala para o outro. Agora, eu tenho filha, às vezes eu falo alguma coisa para ela, ela fala, uma semana depois ela fala aquilo que você falou. Eu falei, cara, eu não posso falar isso na frente da minha filha. Eu não posso falar isso, ela está absorvendo tudo. Assim, tem conselhos que você dá. Imagina uma mulher de 40, de 50, eu ia falar, claro que você pode. Claro que você pode recomeçar. Por que você não pode recomeçar? Pelo contrário, agora você tem experiência, vivência, você está mais segura, você entende mais do ser humano, você já sabe o ser humano que você não quer se envolver, você já viveu um monte de coisa legal. Cara, é a melhor fase para você começar. Entendeu? Você tem uma experiência que o jovem não tem. Agora, muito bom. Eu ia falar, pelo contrário, você tem ideia, recomeça, tenta. Vai lá. Eu ia falar total. Né? Eu ia estimular muito. E a gente sabe também que o preconceito, né, do etarismo não é só a respeito de papéis e da imagem, mas também tem uma questão da luta feminista para ser mais ouvida. Você sente que hoje, como uma mulher de mais de 50, você é mais ouvida nas reuniões, que as pessoas te interrompem menos, que tem mais respeito pela sua história? Essa coisa do etarismo, a gente tá falando tanto disso que a pessoa está ficando constrangida de passar por etarista. E volta e meia a pessoa fala, etarismo, amor? Ele né? Etarismo, né? A pessoa fica nervosa. Então, nem que seja por isso... Sei. Pelo constrangimento. Desse constrangimento, eu acho que sim. Eu sou uma pessoa que falo muito, você deve estar percebendo aqui. Então, eu não dou nem chance. Sei. Eu não dou chance, mas isso é porque eu vivi muitas vezes na minha vida situações de que eu não era ouvida. Então, eu desenvolvi uma técnica. Não para de falar, não para de falar. De não dar tempo para outra pessoa falar. Isso tudo é uma defesa também. Porque você acha que o nosso meio é machista? Você não sabe o que é o meio de comédia. Nossa Senhora, você pensar que o primeiro programa que eu fiz na televisão, as mulheres estavam de biquíni, passavam de biquíni no meio de uma cena. E era só isso, né? A mulher passava de gostosa servindo um negócio. Entendeu? Era um camarim das comediantes e um camarim das gostosas, que eles mesmos falavam assim. Então, era um estereótipo ali e a mulher comediante não era pensada para protagonismo algum. Até porque quem escreviam eram os homens. Até porque, historicamente, os grandes comediantes foram homens. Os que eram muito... Desde Charlie Chaplin, Buster Keaton, Gordo e o Magro, Monty Python, aí vai vindo. Quando eu comecei a vir para a televisão, tinha o programa do Chico Anísio, programa do Jô Soares e os Trapalhões. Era tudo homem.
Então a gente, Dercy não falou palavrão à toa, né? Não. A Dercy fez assim, ó, pá, vai tá porra, vai pra puta que pariu, caralho. Era uma maneira de falar, vou ser ouvida. Exato. Então a gente, a nossa, assim, por isso que eu falei, eu fui minha primeira protagonista no cinema, eu tinha 36 anos. Imagina se eu fosse acreditar no que me falaram. Que loucura, né? E eu estou fazendo protagonista ainda 2 filmes ano que vem, aos 50. Maravilhosa. Entendeu? Então, assim, a gente é ainda difícil, mas eu acho que a gente, como as coisas, eu acho que agora a gente está sendo mais ouvida por causa desse movimento aqui, eu acho. Um movimento mundial também, né? Você vê que as mulheres mais velhas estão nas capas de revista, porque tem que ser um movimento, não é só nosso, né? Estão na capa de revista, estão nas campanhas publicitárias, né? Estão em vários lugares. Agora, você falou do humor. Eu quero saber como o humor te ajuda a envelhecer. Muito. Eu acho que o humor salva, sabia? Eu também acho. Acho que o humor salva. Se a vida não existisse humor, a vida de todo mundo aqui seria muito pior. Porque, por exemplo, chega uma hora que eu vivo alguma coisa, até a própria menopausa. Quando eu fui brincar com a menopausa, eu falo, gente, é o incrível Hulk, você vai ficando verde, 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 verde. Aí você toma reposição hormonal, aí ele volta, como, sabe aquela malinha que ele ia... É quando ele volta a ficar... Você vai começando a brincar com as coisas que você vive, e quando você vê, você está rindo, a outra pessoa está rindo, o outro está rindo, a menina que viu o vídeo está rindo, e você fala, cara, o que eu vou fazer? E uma coisa pós-pandemia, né? Ainda mais a gente que sofreu uma perda muito traumática no humor, né? Que foi antes e depois, né? Para nós, do comediante, a morte do Paulo... Foi avassalador para nós. Então, eu sempre penso, quando alguma coisa que me bate de envelhecer, de estima, de achar... Eu penso, estou viva, né, gente? Poderia não estar. Então, eu acho que o humor ele ajuda a gente a rir da gente mesma, a rir todo mundo junto, a não se levar tão a sério, a pensar, cara, o que é a vida se a gente também não ri, né? Não rir da gente, não se levar tão a sério é uma forma sábia de envelhecer, né? Muito. Eu acho que você começa mesmo a vida quando você dá a primeira gargalhada sobre um erro que você cometeu. Uma gargalhada verdadeira daquele erro que você está destruída, mas você consegue rir. Eu acho que para mim a vida começa ali. De fato. Toda a situação que hoje eu vivo, eu estou até meio obsessiva. Ou que alguma amiga vê e fala assim, ó, vou escrever sobre isso, fazer uma cena disso, porque porque eu acho que a identificação, quando a gente se identifica com uma mulher, em qualquer lugar que a gente senta a mulher e fala, eu também vivi isso, dá um alívio, não dá? Muito. Não saber que você está sozinha, Muito. que você não está sozinha, é muito aliviante, seja ela em qual situação for, entendeu? Eu sinto isso. Agora, a gente está acabando aqui. Eu comecei te perguntando como você se via aos 50, 20, 30 anos atrás. Agora eu quero saber como você se vê daqui a 20, 30 anos. Você já parou para imaginar isso ou não? Já, claro. Eu acho que agora eu estou construindo o meu envelhecimento. Que eu acho que isso é uma coisa legal também da gente pensar. Eu não pensava nisso. Você pensava? Não, eu não pensava. não. Vocês Não. pensavam como é que vocês iam? Eu não pensava assim, como é que eu vou envelhecer? Sei lá. Eu cheguei nos 50 e falei, ops, já? Porque eu internamente, eu me sinto realmente muito jovem, mesmo. E eu conheço pessoas mais jovens que eu, que são mais velhas mesmo, de alma. Eu me sinto muito a Dolly dentro de mim. A minha filha fica assim para mim, ai, mãe... Minha filha sempre me trata como se fosse infantil, sempre. Mas ela está na adolescência. Adolescente, né? e eu sou muito brincalhona, tudo. E hoje eu falo assim, eu acho que a gente tem que aprender a construir o nosso envelhecer. De todas as maneiras, de saúde, hoje eu penso direto, saúde, tem que malhar, porque eu odeio musculação. O músculo é o que vai fazer envelhecer bem, abaixar, levar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Valho. 3 vezes por semana eu faço musculação. Odeio, mas faço, vou fazer o resto da vida. Tem que comer melhor, que isso vai fazer melhor para a sua qualidade de vida. Vou comer melhor. Vou tentar dormir. Vou tentar beber menos, mas também não tira meu vinho, não. Não me venha com o negócio de que, mas no final de semana, não, tem que ser uma tacinha. Também não vou tomar uma tacinha, não, porque eu gosto, me faz na minha cabeça. Não vou. Nem venho a endócrina, quando eu sento na endócrina, ela fala, por quê? Eu falei, uma tacinha não tenho maturidade.
diante disso, o que você tem para me dizer? Tem uma coisa nova? 2, 3, 4, o que é? Então, assim, e o nosso envelhecer, principalmente, que eu acho que é o grande mal de tudo isso, é a nossa saúde mental. Eu estou muito impressionada com a saúde mental das pessoas. Dos jovens, muito dos jovens, da idade da minha filha, que eu vejo ela passando ali com as amigas, TikTok, e como aquilo influencia mal na cabeça delas. E como a gente está tendo que lidar assim, hoje o dinheiro que eu ganho, eu invisto em primeiro lugar na minha saúde mental. Terapia ali, terapia aqui, grupos de não sei o quê, o que eu posso fazer para me ajudar? Estou ansiosa, vou meditar, não gosto de meditar, mas eu vou tentar, eu vou fazer uma yoga que eu sei que não sei o quê. Tem hora que eu falo, entra yoga, eu vou fazer yoga. Mesmo que eu fique menos gostosa, mas me deixa menos ansiosa. Acho que a gente tem que pensar o que eu vou fazer no futuro, o que eu quero para o meu futuro de trabalho. Eu vejo pela minha mãe, que até hoje trabalha. Cabeça da minha mãe é muito jovem. Jovem que eu digo de cabeça. Por quê? Porque trabalha até hoje. Então eu fico pensando, o que eu posso fazer para envelhecer trabalhando? Aí eu penso, gente, talvez eu não seja mais tão chamada. Então eu vou me dedicar para escrever. Eu já escrevo. Então, eu vou escrever para os outros. Então, eu vou fazer um curso de roteiro, eu vou dar essa prioridade. A gente tem que construir fisicamente e mentalmente o nosso envelhecimento. Sem dúvida. Não, e você começou a falar de saúde mental, nem vou entrar no tema, porque é o tema que eu amo, mas não vai me dar tempo. Mas eu queria agradecer muito. Faz aquele gente, que já acabou. Então, louca para vazar. Tipo. Gente, vocês não colaboraram, não. Vocês não gostaram? Vai acabar já, assim, tipo. Foi super natural, Foi gente. super natural. Obrigada, vocês me amam. Mas eu posso dizer agora, quem achou a Ingrid inspiradora? Obrigada, gente. E quem acha ela gostosa? Isso é o mais importante, tá? Não quero ser talentosa, não. Quero ser gostosa. Mas entre inspiradora e gostosa, você tem uma preferência ou você fica com as duas? Inspiradora. Inspiradora. Mas se puder ser uma inspiradora gostosa, eu também aceito. E me chamar de gostosa, Ingrid é gostosa. Eu não falo Ingrid, aos 50 anos é gostosa. Ingrid é gostosa, ponto. Vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui, que no final do ano agora eu estou estreando 2 filmes. Então, acho que uma das coisas boas é vocês assistirem mulheres protagonistas, né? Ir para o cinema. Eu vou estrear um filme com a Tata Werneck, 2 mulheres protagonistas, chamada Minha Irmã e Eu, exatamente um filme sobre irmandade, sobre irmãs. Que legal. A gente estreia no final do ano nos cinemas e vou estrear em novembro, dia 8 de dezembro, na Amazon, um filme de Natal com Lázaro Ramos. Vocês gostam de filme de Natal? É uma graça. Então assistam, gente. Me dá ibope, gente. De Natal e do Lázaro Ramos, né? A gente gosta de filme de Natal e do Lázaro Ramos. Mas quem não é fã do Lázaro Ramos? Não existe, eu Não acho. existe. Não tem jeito. Muito bom. Obrigada, Ingrid. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada. Obrigada pelo convite. Que delícia. Obrigada mesmo, viu? Qual?